Presidente Zé Sarney, senhoras senadoras, senhores senadores, quero primeiro parabenizar o senador Assir Gurgás e genitor do senador Assir Gurgás, né, que assume agora, na licença do senador, por 4 meses, mandato de senador pelo estado de Rondônia. Tenho certeza absoluta que, como filho, o pai vai estar conosco nos embates permanentes aqui, defendendo o Brasil e o seu estado, o estado de Rondônia. Seja bem-vindo, senador. Presidente Sarney, na última quarta-feira, dia 27 de junho, na comissão mista que discutiu a medida provisória 563 de 2012, que teve como relator o senador Romero Jucá. Nós nesta medida provisória apresentamos 3 emendas à medida provisória. Uma das nossas emendas não foi admitida pelo relator, que tratava da possibilidade do cidadão brasileiro fazer a compensação direta dentro da Receita Federal do Brasil de créditos e débitos com os tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, já que tanto a Previdência quanto o imposto de renda foram unificados em uma única fonte de arrecadação, que nós aqui aprovamos lá atrás, em 2006, criando a Receita Federal do Brasil. Então não há mais porquê você tem um débito com o imposto de renda e tem um crédito com a Previdência, ou vice-versa, que não possa fazer a compensação direta administrativamente, já que há um único órgão agora tratando das duas arrecadações. Lamentavelmente, o relator não admitiu essa emenda nossa. Uma segunda emenda que apresentamos, a MP 563, tratava da questão de que os incentivos dados pelo governo federal, quando se tratava de redução, de redução, senadora Luísa Nunes, de imposto de renda, que era o caso na medida provisória, e de IPI, que era o caso da medida provisória, que essa redução, que é necessária para incentivar a indústria brasileira, mas que ela ocorresse na parte que coubesse à União, e não também na parte que cabe aos estados e municípios, que já estão, por demais, penalizados, porque não conseguimos ainda rever o Pacto Federativo. E esta minha emenda, apesar de admitida pelo relator, nobre senador Romero Jucá, eu fiz o destaque, mas lamentavelmente não foi possível aprová-la. A terceira emenda nossa, que estendia sistemática adotada pela medida provisória para o imposto de renda, a alteração na legislação que a medida provisória promove com relação à legislação visando reduzir litígios tributários e contemplar hipóteses e mecanismos não previstos nas leis em vigor, utilizados por empresas para pagar menos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, nos negócios internacionais entre pessoas ligadas. A medida provisória, senador Renan Calheiros, a medida provisória 563 tratou exclusivamente de proteger a receita da União com relação a essas trocas internacionais e
prevendo que o cálculo, a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido se faria a partir da edição da medida provisória, não pelo valor declarado da exportação, mas pelo valor de mercado, ou seja, pelo valor, no caso dos minerais, das commodities. Como o meu estado, o estado do Pará e o estado do senador Aécio Neves, do Minas Gerais, o estado do senador Mário Couto, o estado do senador Jader Barbalho, o estado do senador Clésio Andrade, do senador Zezé Perrella, são os dois estados principais na área da mineração. Apresentei uma emenda estendendo esta mesma alteração na legislação para a base de tributação da CEFEM, que é a compensação financeira sobre exploração mineral. Inicialmente, o relator, senador Romero Jucá, apesar de dizer a mim que tinha toda a boa vontade de acatar a emenda, tinha a objeção por parte do governo de que assim o fizesse. Fizemos várias mobilizações, inclusive pedindo o apoio do líder do governo, o senador Eduardo Braga. Estivemos com a ministra da Casa Civil, a ministra Gleisi Hoffmann, pedindo o seu apoio, mostrando a ela que nós, ao estendermos esta alteração da legislação tributária encaminhada pelo governo para o imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, a CEFEM, não estávamos fazendo nada mais do que dar o mesmo tratamento que a União tinha dado àqueles dois tributos à CEFEM, que era de interesse direto dos estados e dos municípios mineradores. Depois de um intenso diálogo, com apoio dos parlamentares, dos nobres pares aqui do Senado, eu próprio quero agradecer aqui a mais de 50 senadores, presidente José Sarney, líder Renan Calheiros, mais de 50 senadores que subscreveram um requerimento meu, encaminhamento meu ao relator, senador Romero Jucá, pedindo para que ele acatasse a emenda. O documento foi subscrito por mais de 50 senadores apoiando a emenda. E ao final, nós, como eu disse, na última quarta-feira, tivemos, graças a Deus, a emenda incorporada ao texto da medida provisória 563. O governador Simão Jatene, do estado do Pará, e o governador Anastasia, do estado de Minas Gerais, fizeram também um trabalho importante de apoiamento à inclusão desta emenda, junto aos ministros, junto aos parlamentares, junto ao relator, para que, pelo esforço de todos, nós pudéssemos, então, ter a nossa emenda aprovada. E quero aqui dizer a todos os paraenses, a todos os brasileiros, que sou contra e voto contra qualquer aumento de carga tributária. Isso já fiz aqui declarações diversas. Só que esta emenda não traz R$1 a mais de despesa para as empresas mineradoras. Ela apenas regulamenta a base do cálculo da tributação, que já era o valor da commodity. Evita o subfaturamento nas exportações. Ora, se não traz nenhum acréscimo de despesa para aquelas que agem dentro da legalidade, ou seja, que realmente faturam para o exterior o valor real da venda ao consumidor, não tem por que reclamar da aprovação desta emenda, da inclusão desta emenda ao texto da medida provisória 563. Nós temos um projeto de nossa autoria
que tramita no Senado Federal, que tem como relator o senador Aécio Neves. Nesse projeto, sim, nós propomos alterações na tributação dos minérios. Por quê? Porque no mercado internacional, esse produto extraído do subsolo, essa riqueza extraída do subsolo, tem que voltar em benefício para a sociedade dos municípios e dos estados mineradores. E no nosso país, essa tributação da CEFEM, que tem uma alíquota de 2% sobre o valor líquido da exportação. Se ela é de 2%, se é subfaturada, já cai para 1%. Se vai pelo valor líquido, cai para meio. Então, esse valor, presidente Sarney, que deveria ser de 2%, passa a ser de meio. Então, o estado do Pará, em 2011, recebeu, o estado, não os municípios, o estado recebeu de CEFEM, que é o segundo estado minerador do Brasil, e já está próximo de se tornar, na próxima década será o principal estado minerador do Brasil, recebeu tão somente 106 milhões de reais para atender 7 milhões e meio de brasileiros. A Austrália, países como a Índia, a Austrália e a Rússia, têm alíquotas sobre a extração de minério de ferro de 10% a Índia, 7,5% a Austrália e 4%. Ainda agora, a Austrália, ele sobretaxou as empresas mineradoras de lá em 30%, uma alíquota extra de 30% sobre o imposto de renda. Então não fizemos nada nesta inclusão da emenda que cresça qualquer esforço tributário para as empresas mineradoras. Nada, temos consciência disso. Apenas estendemos para o CEFEM aquilo que o governo, senador Zezé Perrella, vosso estado de Minas Gerais é como o estado do Pará, um estado minerador. Já tive o apoio de Vossa Excelência à emenda e vamos juntos unir as bancadas do Pará, de Minas e todos os estados. Eu tenho aqui a relação dos estados que recebem CEFEM. Presidente, já concluo, presidente. Para que possamos juntos, as bancadas de Minas, do Pará, que são os dois estados, como disse, principais mineradores, mas todos os outros, Bahia, São Paulo, Goiás, que também tem a mineração, que nós possamos juntos irmos à presidenta Dilma, porque no acordo do líder Eduardo Braga, a inclusão foi feita, mas nós temos que irmos à presidenta Dilma para que ela faça justiça aos estados e municípios mineradores, para que ela não vete a extensão da mudança da tributação que foi colocada para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido, a CEFEM. É uma questão de justiça aos estados e aos municípios mineradores. Muito obrigado, senhor presidente.